E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão de aluguel. E no vídeo de hoje, mais um vídeo remoto, só que dessa vez um pouco diferente do que vocês estão acostumados, né? Eu sempre tô fazendo aí as lives e tal, recebendo uns convidados muito bacanas, inclusive essa que tá aqui hoje, também pretendo recebê-la aqui para um outro bate-papo futuramente. Só que hoje a gente tá gravando aqui antecipado para poder fazer uma pequena edição no vídeo, como ele merece, né? Que é do vídeo aí do quadro Apaixonados por Cinema. É um quadro aqui que teve poucos episódios no canal, infelizmente, porque eu sempre fiz muita questão de gravar esse quadro pessoalmente, só que estar em Goiânia acaba impossibilitando um pouco, porque vários convidados legais que eu queria receber, assim como a convidada de hoje, moram longe, moram em outro estado, e isso acaba ficando difícil, né, de fazer essa tete a tete. Mas aí, aproveitando, né, que a quarentena popularizou esse esquema de lives, de videochamadas, estamos aqui então para fazer o primeiro episódio do Apaixonados por Cinema com a Carissa Vieira, diretamente de São Paulo, para gravar aqui hoje e falar um pouquinho sobre a relação dela com o cinema. E para começar, Carissa, se apresente aí, fala um pouquinho do seu canal aí, do seu projeto para a galera, antes da gente dar o pontapé aí no nosso papo. Eu sou Carissa Vieira, eu tenho um canal aqui no YouTube onde eu falo muito sobre filme, sobre série, e eu sou formada em cinema, né? E sou roteirista, então minha relação com o cinema já vinha de antes, mas aí assim, eu acabei transformando isso em trabalho. E aí o canal acabou que é uma diversão, mas que tem tudo a ver com a minha profissão, né? E já que a gente gosta de pegar aqui no Apaixonados por Cinema coisa lá do passado e tal, que é uma coisa que eu gosto de revirar muito, porque uma das coisas que eu acho mais interessante é entender de onde veio o relacionamento das pessoas com o cinema, né? Pessoas como a gente, que tem uma relação mais próxima aí com a sétima arte. Mas só que antes de falar da Carissa jovem, da Carissa criança, do que ela assistia na televisão, acho que é válido a gente falar que antes desse seu projeto solo, você também teve um outro canal com outras pessoas, né? Era um grupo, né? Sim. O Sopa Primordial com uns amigos meus de Recife. Hoje eu moro em São Paulo, e hoje parte do grupo tá dividida, assim. Alguns ainda moram em Recife, teve gente que se mudou de país, e, enfim, eu mudei de cidade. Então, a gente falava sobre filmes, séries, livros. E a gente meio que se juntou por causa da amizade fora. Era divertido, a gente se encontrava sempre e já era divertido isso. Então, por que não gravar? E as nossas interações são sempre tão divertidas e engraçadas. E por que não? Foi nessa época que eu te conheci. Sim, e é meio isso, assim. Eu comecei a estar dentro do YouTube nessa época. E eu nem cogitava ter um canal sozinha, não sabia nem como é que editava um vídeo nessa época. Mas acabou servindo como experiência e hoje em dia, né, você já tá aí, craque aí, fazendo vídeo aí direto, né, cara? Principalmente live, você também tem feito bastante live, né? Tenho feito muito. Eu já gostava de fazer antes, acho divertido. Acho a interação com as pessoas ao vivo, assim, bem, bem divertida. Mas nesse período de quarentena, tá todo mundo em casa, então eu acabei fazendo uns projetos com outras pessoas que estão em outros estados, em outros lugares. Então, tem sido bem válido, porque assim, a gente não consegue ver as pessoas pessoalmente, então a gente tenta dar um jeito como pode, né? E diminuir essas distâncias. Assim. É uma parada que serve para os dois lados, né? Serve tanto para você a facilitar a sua criação de conteúdo em tempos que você não pode ficar saindo de casa banalmente, e também acaba ajudando a gente, né, que produz o conteúdo, porque você acaba tendo essa troca com outras pessoas que talvez normalmente você não teria, e esse exercício de estar conversando um pouco sobre algo que a gente tanto gosta também dá uma acalmada nos ânimos, que é uma coisa muito importante em tempos que tá todo mundo com ansiedade no pico, né? Sim, tem sido. Eu acho que serve não só para você que tá, pra gente, assim, que tá conversando, mas eu acho que para quem acompanha, né, o canal, assim, eu tenho visto muita gente falando, assim, que está acompanhando lives de vários canais, assim, tem ajudado a passar o tempo, porque é isso, né, tá todo mundo muito ansioso, tá todo mundo muito preocupado, então pode até ser dito como um momento de alienação, mas ao mesmo tempo pode ser um momento de aprendizado também, de troca, certeza. De compartilhamento, sabe? Eu acho que é muito isso, assim. Eu acho muito importante, eu acho muito válido. Tem seus contras, logicamente, mas a gente tem que se apegar nos prós, né? Porque a gente já tá lidando com tantos contras, né? Porque se ficar só pegando neles, a gente vai pirar e não vai conseguir seguir em frente.
Mas então vamos lá agora falar um pouco mesmo aí da sua relação com o cinema, né? Como consumidora de cinema. Qual que é a sua memória, assim, mais antiga, assim, de um filme que você gostava de ver quando criança, que você revia sempre? Porque a gente tem isso quando criança, né? Eu lembro muito de alguns, minha família gosta muito de cinema, então eu cresci realmente indo ao cinema desde muito cedo e minha casa sempre tinha VHS, assim, de vários filmes. E o engraçado é que eu lembro muito de assistir Harry e Sally. Nossa! Harry e Sally, porque minha mãe gostava muito e aí eu cresci vendo, tipo, muito. Então, era Harry e Sally e Surpresas do Coração. Que Esse eu não conheço. French Kiss, com a Meg Ryan também, e é outra comédia romântica com ela e o Kevin Kline, que ela vai pra França, ele é um ladrão e, enfim, tem toda uma questão de um roubo e tal. Aquelas comédias bem levinhas e bem engraçadinhas, sabe? E que, sei lá, faz muito tempo que eu não vejo e eu fico pensando que talvez tenha hoje um monte de problema e que eu olhe e Possivelmente. mas que existe uma memória afetiva, porque mais do que ver o filme, eu via sempre com a minha mãe. Então era uma questão que, além de tudo, aproximava muita gente. E é engraçado, porque eu via muito filme, tipo, da Disney e tal, mas pra mim, esses filmes de comédia romântica são mais marcantes do que os próprios filmes da Disney que eu vi Alice no País das Maravilhas, assim, incontáveis vezes, e até hoje tem gente que faz piada comigo porque eu sabia as falas de cor. Eu até ia te perguntar sobre a sua relação com as animações mesmo e tal. E é engraçado, né? Porque acho que a gente é de uma faixa etária parecida, e nessa época, assim, que a gente cresceu nos anos 90 e tal, as comédias românticas dominavam, né? Tanto a TV quanto o cinema, né? Sim, é bem engraçado, porque eu acho que agora a gente está tendo uma leva nova de comédias românticas que são até mais problematizadoras, que fogem um pouco de uma coisa que acontecia muito nos anos 90, que são essas comédias românticas que eu disse que eu acho que hoje elas, nossa senhora, tem um monte de problema. Não passaria uma malha fina, né? Infelizmente não, porque algumas eu ainda, tipo, sei lá, a Harry e Sally eu revi há uns anos atrás e ainda continua sendo muito querida. Não, essa é muito boa mesmo. Pra mim, ele tá no top 3 comédias românticas, eu acho, tranquilamente. Eu adoro, adoro, adoro. Sim, acho o roteiro muito bom, acho tudo muito bom. Mas, assim, a maioria é problema atrás de problema, assim. Eu acho que uma geração inteira meio que se formou um pouco vendo essas comédias românticas. E eu acho que é justamente essa geração que agora está fazendo filme e fazendo comédia romântica de um jeito diferente, porque talvez veja mais problema. Mas, assim, apesar de tudo isso, assim, tem muito o emocional. Sei lá, eu acho que pra você isso acontecia, eu não sei, mas além do VHS, da coisa de ir nas locadoras e tal, nossa, como eu vi filme na sessão da tarde. Ah, com certeza. Nossa, perdi as contas de quantas vezes eu assisti a História Sem Fim, gente. Tá aí um que eu não vi. Eu era piolho de Sessão da Tarde e nunca assisti História Sem Fim. Ou se assisti, eu não tenho lembrança de ver. Pode ser também. Nossa, apaixonadíssima. Aqui. Não, e eu demorei, assim, a ter videocassete em casa. Eu fui ter já depois de uma certa idade. Então, para mim, isso é muito válido. Eu cresci muito assistindo cinema em casa, Sessão da Tarde, o Cine Trash que passava na Band com o Zé do Caixão, que passava coisas que hoje são inimagináveis de passar até numa sessão de 10 horas da noite na TV, e aquela época passava às 3 da tarde, tomando, você tava ali tomando seu todinho e assistindo aquela bizarrice na TV. Era muito bacana aquilo. Mas voltando a falar 90, né? Os anos 80 e os anos 90 foram bem controversos nesse ponto. A TV fazia bem o que queria. Mas aí, nem era um dos temas do nosso papo aqui que eu tinha separado, mas uma coisa, já que a gente falou das comédias românticas, mas você sente, aí a opinião minha, quero saber a sua, você sente um pouco que as comédias, porque teve aquele hiato das comédias românticas, né? Depois do boom teve aquela época que não saía nada praticamente, ou se saía praticamente não chegava aqui no Brasil as comédias românticas americanas, norte-americanas. Mas você sente que as comédias agora que estão voltando, principalmente por conta dos streams, que têm investido bastante no gênero, você sente que elas estão sendo feitas mais para o público adolescente e menos para o público adulto, como era antes? Porque antes eram protagonistas mais velhos, igual de Harry e Sally, por exemplo, igual vários outros lá, que tinha Tom Hanks, Meg Ryan, tinha Sandra Bullock. Então eram filmes que eram um pouco voltados, assim, os adolescentes assistiam, lógico, mas era uma temática assim mais adulta, um pouco menos do que eu vejo hoje em dia, pelo menos nas que eu tenho tido acesso assim esporadicamente, que hoje em dia não é um gênero que eu consuma tanto. Então, eu acho que as que chegam nos streamings, elas são bem focadas, tem muitas bem focadas em adolescentes,
E eu acho que, principalmente na Netflix, assim, eles estão produzindo muitas que são bem focadas em adolescente. Mas eu acho que tá tendo uma nova leva de cineastas independentes que estão fazendo comédia romântica, muitas mulheres, inclusive, que estão fazendo para pessoas mais ou menos na casa entre 30 e 35 anos, os millennials, né? Sim. Só Nossa. que são comédias... exatamente. Mas que são comédias, assim, que são, é isso, aquelas comédias mais problematizadoras e que vão... Eu tava até ontem assistindo uma, Sleeping with Other People, eu não lembro como... Acho que em português deve ter ficado isso mesmo, dormindo com outras pessoas, e que é curioso, eu fui assistir porque uma amiga me recomendou, porque ela disse que é diferente, e realmente vai falar de um casal que tem problemas com... Eles são viciados em sexo, sabe? Então foge um pouco daquela coisa tradicional dos anos 90 e vão questionar outras coisas, sabe? E problemas, temáticas que têm a ver realmente com essa faixa etária. Mas não são as comédias de streaming. É bem aquela coisa assim, comédia do Sundance, sabe? Comédia que passa em festival, assim, festivais bem específicos. E aí, assim, ao mesmo tempo também não chega na casa de todo mundo. Acaba sendo só por meios ilegais, né? Pra você conseguir assistir essas coisas, né? E às vezes até tá em um outro streaming, essa tava até no Telecine, mas não são as... Não é carro-chefe. Então fica ali escondido e ninguém sabe o que tá acontecendo, ninguém sabe, entende? Então eu acho que até existe uma nova leva de comédia romântica, que é feita para um público mais velho do que o público teen, mas elas não chegam ao grande público, porque o que está sendo investido é realmente no Para Todos os Garotos que Já Amei, que eu acho assim, que até é uma dessas comédias românticas positivas, mas tem outras que eu acho que para o público adolescente que eu acho que são muito problemáticas e que estão vendendo algo que eu acho bem complicado. Eu também acho. Eu acho que dessas comédias que eu cheguei a ver, que foram poucas, a única que eu gostei mesmo da Netflix foi Mega Romântico, porque eu ri muito daquele filme. Eu me diverti muito com ele. Mas em que momento, assim, você teve aquele clique de parar de assistir, não parar, mas diminuir seu consumo só de filmes que passavam na TV, ou então só os blockbusters que sempre estavam sendo jogados ali nos pôsteres das videolocadoras e tal. Em que momento que você começou a se interessar um pouco mais pro cinema mais aprofundado, assim, o cinema mais menos mainstream, esses filmes mais independentes, filmes com um roteiro mais truncado e tal. Quando foi que você começou a procurar, assim, teve algum filme que marcou essa virada? Porque eu gosto de falar que para mim o filme que marcou essa virada foi um filme que eu coloquei por acaso. Eu gostei da capa e do nome, não sabia muito o que viria pela frente. Quando eu assisti, eu falei, caramba, que foi Estranho no Ninho lá, com Jack Nicholson e tal. Aquele filme mexeu com a minha cabeça completamente. E a partir dali eu falei, caramba, é interessante você buscar outras coisas. Eu estava acostumado a ver Jack Nicholson fazendo papéis super reconhecidos, mas eu nunca tinha ouvido falar desse filme. E eu fui por ele. E foi engraçado que eu fui por ele, pela capa e tal. E para mim foi a virada esse filme. Você tem, assim, esse momento claro na sua cabeça, quando foi a sua virada? Eu não tenho por uma particularidade familiar. Lembra que eu disse que a minha família gosta muito de cinema? Eu tenho uma mãe que gosta muito de ver filmes. Assim, meu pai gosta muito, mas meu pai é da turma... Tipo, ele assiste qualquer coisa. Mas, de modo geral, ele é da turma do Senhor dos Anéis e Star Wars. Eu fui pro cinema com ele ver essas coisas. A minha mãe assiste qualquer coisa mesmo. Mas ela me levou pro cinema aos 8 anos para ver, sei lá, sabe? Coisas tipo a trilogia das cores. Nossa. Então eu tive uma criação um pouco diferenciada nesse sentido, porque eu sempre tive muito acesso. Tanto essa coisa assim, a gente via comédia romântica, mas ela me levava pro cinema para assistir, sabe? Minha Amada Imortal e filmes bem diferentões. E aí eu digo a ela, até hoje eu faço piada. Eu digo, só existiam 2 caminhos. Ou eu ia ficar apaixonada ou eu ia odiar cinema. Porque, assim, com 10 anos, 8 anos, você vendo essas coisas, sabe? No início da adolescência, eu tava, tipo, super enlouquecida do Almodóvar. Então, eu não consigo ver a posição, porque enquanto eu tava vendo todos os blockbusters, eu tava, tipo, enlouquecida vendo sei lá, no fim da minha adolescência, vendo em looping. Dirt Dancing
enquanto eu tava também vendo Lupin e O Vento Levou e, sabe, eu entrei numa coisa de dar novela vague no final da minha adolescência também. Então, assim, era tudo muito junto. Ah, então faz muito sentido. É isso. Só tinha ou como virar uma apaixonada ou eu ia odiar cinema com todas as minhas forças. Porque, assim, quem é que... Gente, eu acho sensacional, mas ao mesmo tempo, assim... Você tá levando a sua filha pra ver um filme polonês? Que coisa inusitada. É a primeira vez que eu escuto algo assim. Eu tenho um colega meu que ele fala da mãe dele que ela era muito viciada em filmes de terror e ela teve ele muito cedo. Então ela não queria deixar de ver os filmes de terror e ele, desde 4, 5 anos de idade, ele via todos os filmes de terror que saía. Ou ele ia no cinema com ela, ou ela alocava e eles ficavam em casa fazendo maratonas. Hoje em dia, é o que ele consome, é só filme de terror. Virou paixão pra ele, pra vida, sabe? Eu acho que talvez tenha a ver também com a coisa da idade. É 19 anos e meio de diferença entre mim e a minha mãe. Então, é curtinha. Então, a gente, ela tava, tipo, sei lá, com 20 e poucos anos, tendo uma filha muito pequena, muito nova. Então, assim, ela queria ver coisas, ela tinha uma filha pra criar, ela levava junto, sabe? Eu acho que era muito isso. E falando, né, dessa coisa, tá, acho que já é meio que autoexplicativo, mas talvez você tenha algo a pontuar sobre. Falando nesses momentos de virada, teve aquele momento em que você parou e pensou, acho que eu vou fazer faculdade de cinema, ou sempre, desde sempre, foi a sua opção? Não, desde sempre não, é porque desde sempre para mim eu ia trabalhar com alguma coisa que tivesse a ver com arte ou comunicação de alguma forma. Uhum. Porque eu, sei lá, desde sempre eu fazia dança, teatro, música, eu fui criada totalmente estudando todas essas coisas e tal. E aí eu lembro que na época do vestibular, que eu queria fazer cinema e na minha cidade não tinha cinema. Tava entrando numa particular, mas na federal não tinha. E eu fazia teatro, gostava muito, e aí eu fui fazer artes cênicas. E eu fiz o curso, e no meu último ano de artes cênicas entrou cinema. Então, assim, eu fiz artes cênicas, trabalhei por um tempo com artes cênicas, e aí um dia apareceu um extra vestibular para diplomados, e aí eu disse, eu vou tentar, eu não vou passar, mas pelo menos eu digo que eu fui e tentei. Só que aí eu passei. E aí eu voltei para a faculdade e meio que mudei toda a minha carreira, né? Sim, eu estava lá dando aula, fazendo teatro, dando aula de teatro, mas eu já tinha... Em Recife, estava... A produção cinematográfica existe muito dentro da cidade e eu já tinha atuado em alguns filmes, conhecia algumas pessoas e sempre que eu tinha uma oportunidade eu ia ver qual era o processo do diretor, ver atrás das câmeras. E aí nesse processo, enquanto eu estava fazendo um filme como atriz, eu fiz esse processo de extra vestibular e acabei passando. E aí é isso, assim, fiquei meio que... Faz até bastante tempo que eu nem atuo e basicamente eu foquei em cinema. Mas você chegou a atuar para cinema também ou só foi no teatro? Eu cheguei a atuar, assim, inclusive dentro da faculdade de cinema, eu fiz vários curtas e tal, mas eu já fiz longa, mas nada, tipo, com papéis muito grandes, apesar de que no meu primeiro ano de cinema, eu tive uma proposta com a diretora que eu tinha trabalhado antes e acabou que eu não pude fazer o filme. E era um papel de destaque, ele inclusive foi lançado agora no final do ano, início do ano. E aí é bem interessante, toda vez que eu escuto falar do filme, eu penso, nossa, eu podia ter feito esse filme e eu não fiz. Podia ser eu. Podia. É isso, assim, eu fiz muito mais curta do que longa, sabe? Tem alguma coisa disponível na internet que a gente possa ver? Posso pôr no link, na descrição e tal? Como atriz, eu... Dos dois jeitos, tanto atriz como produtora, diretora e tal. Como diretora, acho que tem um documentário que eu posso te passar. Como atriz, eu tenho eu fiz um documentário como atriz também. Legal. Só que aí eu não sei se ele tá disponível, mas eu posso tentar ver se ele tá o que tiver liberado, porque disponível, geralmente as coisas são privadas, e enfim. Sim. E tem um outro que eu dirigi que é de ficção também. Que legal. Tem umas coisas assim, teve um documentário que eu produzi, eu tenho deixa eu ser bem orgulhosa, assim, que ele ganhou um festival na Coreia e foi... Olha só. E passou com um mês sendo exibido na Coreia do Sul. Eu morro de orgulho desse negócio. Aí, mas é isso, assim,
muito... Uma coisa que para mim é muito curiosa é que, por exemplo, o único curta de ficção que eu dirigi, ele não foi exibido no Brasil, e ele foi exibido em mais de um festival fora do Brasil. Então, porque se você faz, sei lá, determinados tipos de cinema, é bem mais difícil. A gente tem um problema de distribuição muito grande aqui, então... Infelizmente. É bem triste, é bem triste. E da mesma maneira, você também nesse meio tempo se tornou criadora de conteúdo, né, com conteúdo voltado a cinema. E essa necessidade assim de falar sobre cinema veio também nessa época de faculdade? Já vou emendar outra pergunta que aí você já segue na resposta. E depois que você virou criadora de conteúdo, com conteúdo voltado para esse nicho, a sua relação com o cinema também mudou? Porque antes você já era uma apaixonada desde sempre, já foi criada, né, como você disse ali, com os filmes mais diversos. Você depois começou a estudar, né, foi primeira atriz, depois começou a estudar o cinema em si, e depois como criadora de conteúdo, né? O que mudou na sua relação com o cinema nesses 3 pontos diferentes assim da sua vida? É engraçado, eu gostava muito de cinema e acho que pra mim uma das coisas que mudou muito é que pra mim é profissão. Virou uma coisa assim que eu não consigo mais dissociar. É claro, eu consigo ver um filme e me divertir vendo o filme só por ver o filme, mas o tempo todo pra mim é isso assim. Cinema pra mim é profissão, sabe? Eu tô sempre lendo coisas sobre cinema, estudando sobre cinema, mesmo que, por exemplo, uma parte do meu trabalho seja muito voltado para a internet, ele tem sempre referência e alguma coisa que o cinema influencia, sabe? Porque é óbvio, você deve ter um pouco dessa relação também, porque você trabalha com audiovisual, né? Sim. Eu acho. Então, assim, dentro do Brasil tem muito mais possibilidades no audiovisual, de um modo geral, do que simplesmente, assim, trabalhar com cinema. Sim. Na semana passada eu até recebi aqui no canal uns convidados numa live que eu fiz, a gente conversou sobre a questão do audiovisual em tempos de pandemia e pós-pandemia. Aí eu recebi 2 produtores, 2 diretores, 2 roteiristas e tal aqui que participaram do bate-papo, e eles falaram muito disso. Um deles, inclusive, ele montou uma produtora dele, que hoje é grande, está lançando alguns filmes aí, alguns curtas, já está até fechando alguns contratos com a O2, com a Globo Filmes agora. Ele começou fazendo publicidade, e ele falou que sofreu muito preconceito até no meio dos cinéfilos ali que ele estava inserido, porque quando ele foi tentar começar a fazer cinema, o povo tinha um preconceito com ele, falando, você é muito publicitário para fazer cinema. E hoje em dia ele é um dos nomes referências aqui no estado, e hoje em dia ele vê aquela galera que julgava ele querendo ir um pouco para publicidade, já que o cinema tá defasado aqui no Brasil, com pouco investimento, então essa galera tá precisando dar outros pulos para conseguir grana, e agora essa galera tá migrando para publicidade para conseguir dinheiro e financiar os seus projetos, né? Então tem isso, né? Essa questão de, se você quer trabalhar com audiovisual no Brasil, você vai ter que abrir mão de fazer só cinema, porque são poucos aqueles que conseguem ter essa opção de só fazer cinema, né? Sim, e mais do que isso, assim, pra mim, além da coisa de, tipo, por mais que eu trabalhe com audiovisual, eu, tipo, passei um tempão escrevendo roteiro para canais de YouTube, canais de sketch do YouTube. Muito que legal. E, sim, não sei se você conhece o The Relacionamento. Já vi, sim. Eu trabalhei para ele, tipo, quase 2 anos. Sai faz pouco tempo. É para internet, é curto. Existem especificidades de escrita que eu acho que é uma das coisas que eu vou falar assim. Existem especificidades para escrita para internet, mas a gente tem as referências do cinema. Sim. Sabe? E eu acho importante ter isso. Então, e outra coisa que para mim mudou nesse processo de criação de conteúdo com faculdade e da pessoa que gostava de filme antes, é o quanto eu vejo a questão da educação. Para mim, o conteúdo do YouTube inicialmente não era muito assim quando eu comecei a produzir, mas hoje para mim faz diferença eu produzir não só pro YouTube ou, sei lá, meu Instagram, sabe? Eu comecei uma série agora falando sobre coisas de roteiro, para tentar, óbvio, é diferente de fazer um curso, mas dando pequenas dicas e indicando livros, softwares, enfim. Legal, pensar em cinema como educação, sabe? Porque, querendo ou não, é difícil o acesso.
Óbvio, Muito. tem muita gente dando curso e tal. É difícil conseguir acesso a material de qualidade. E se você não fala outro idioma, você vai ter uma dificuldade enorme. Eu tenho certeza que quase ninguém no meu curso, na minha faculdade, não falava inglês. Uhum. A maioria falava inglês e espanhol, e a gente teve que ler muita coisa, ver muita coisa, em inglês ou espanhol, por exemplo. Teve filme francês que eu tive que ver, que não tinha legenda em português, e todo mundo assistiu com legenda em inglês. Se você não fala nenhum dos dois idiomas, como é que você vai conseguir preencher determinadas lacunas? E aí eu acho que é muito disso, sabe? Eu vejo hoje em dia que a internet, que o YouTube, que o Instagram, que o Twitter, qualquer lugar, tem que servir também como forma de repassar conhecimento. Se eu tive esse acesso, se eu tive o privilégio, assim, de ter esse acesso, porque querendo ou não, eu vejo muito como cursos caros e, enfim, e eu acho que a maioria das pessoas não vai ter esse acesso. Eu penso que eu tenho que possibilitar o mínimo possível, sabe? Uhum. Então, eu acho que essa coisa de ter feito a faculdade e ser produtora de conteúdo acabou casando muito nisso. Eu fiz um bacharelado, mas eu acredito que a gente tem que, principalmente num país como o nosso, que acesso Verdade. à cultura e à educação é tão difícil, tem que tentar possibilitar o máximo, sabe? Estão tratando isso como quase que crime, né, nos dias atuais. Isso é terrível, né? E que bom que tem pessoas que pensam assim como você e que facilitam esse acesso das pessoas, que nem todo mundo tem condições de pagar um curso, de fazer alguma faculdade e tal, né? Às vezes a pessoa recorre a esses meios que a gente tem hoje em dia, mais facilitados aí na internet, né? Como, por exemplo, o YouTube, que, cara, tem ajudado muito, sabe? Acho que toda a noção, assim, de edição e de tal que eu tenho, assim, foi toda do YouTube, sabe? E isso acabou me contribuindo muito para a bagagem que eu já tinha. Eu já tinha a bagagem dos filmes e tudo mais, mas essa coisa mais técnica, o YouTube me ajudou assim de um jeito que eu não consigo nem descrever. Foi muito grande mesmo. O apoio que eu encontrei, não só de assistir aulas, mas também de fazer amizade com pessoas, assim como você, assim como outros vários criadores de conteúdo, que quando a gente tem a oportunidade de ter uma conversa, agrega demais no know-how que a gente tem. E daqui para frente, você sempre vai passar a enxergar as coisas de uma maneira diferente por causa de tudo aquilo que você absorveu um pouquinho ali do outro, né? E você falou também aí que saiu de um projeto aí de internet, né, que trabalha como roteirista e tudo mais, mas fora, assim, de internet, desses conteúdos que você produz, você tá envolvido em algum projeto de cinema no momento, assim? Então, todos os projetos de cinema estão pausados, Tem isso, né? então é Para bem vocês que estão complicado. assistindo o vídeo aí depois, a gente tá gravando em época de quarentena aí, coronavírus e tal, então... Pois é. Eu moro em São Paulo já há algum tempo, mas eu sou de Recife e tem alguns projetos que eu estou envolvida que estavam em processo de avaliação do edital. Em Pernambuco existe o Funcultura, que eles dão dinheiro para produção audiovisual, não é só para filme, na verdade, eles premiam eles dão o dinheiro para desenvolvimento até de jogo, qualquer coisa que se relacione ao audiovisual, dão mais dinheiro do que a média nacional, que é muito válido, assim. Muita gente conhece o cinema que é feito em Pernambuco, muita Uma gente nem cena sabe, muito às vezes, que forte, é né? feito em Pernambuco. Enfim, assim, muita gente que saiu, que é da mesma época que eu, da faculdade, a gente tem muito isso, mesmo que cada um está seguindo sua vida e tendo sua profissão, assim, tem gente que trabalha com som, tem gente que dá aula, cada pessoa está fazendo uma coisa diferente, mas existe uma coisa muito forte que é você encontrar a sua equipe. Eu tenho meu grupo, assim, de tipo, minha equipe para fazer filme e, assim, a gente faz projetos e tenta colocar para frente, óbvio. A gente se formou em cinema, eu me formei em 2017 e como eu disse, cada um tá fazendo coisas diferentes, mas aí a gente tem alguns projetos de filme, assim, mas é isso, tá tudo parado porque... Eu tenho um projeto de documentário que, assim, é muito surreal, eu não faço ideia quando é que ele vai pra frente agora. E cada dia que passa eu tenho pensado em como adaptar mais as coisas pra internet mesmo, porque assim a gente não sabe quanto tempo vai durar. E ainda tem a questão de que viagem tá bem complicado agora. Então, pensar em ir para Recife, pessoas virem para São Paulo, é super complicado nesse momento. Mas existem outros projetos, assim, de ficção também, e a gente está esperando se vai ter financiamento ou não, porque tem coisa que
dá para fazer através do amor, mas tem coisa que não tem condições de sair do papel se não tiver dinheiro. E a gente tem uns projetos que realmente só com dinheiro. E é isso, assim, agora é uma fase muito assustadora, de fato. É obscuro, né? Para profissional do audiovisual, gente, a quantidade de amigo que eu conheço, assim, que tá desesperado, porque eu tive uma diminuição de produção, ok, coisas foram adiadas, mas eu não perdi todos os meus trabalhos. Teve gente que perdeu tudo e que não tem ideia de quando vai ter trabalho, sabe? Uma pessoa que trabalha em set não tem trabalho de jeito nenhum. Então, assim, é uma fase muito assustadora, ninguém sabe quando vai voltar a produzir e já estão tendo alguns movimentos de coisas para se fazer dentro de casa, mas ainda é tudo muito incerto e inseguro. Mas é isso, assim, tem um projeto de documentário, um projeto de um curta de ficção, e eu quero, não é exatamente audiovisual, mas estou com um projeto de podcast. E olha só. Espero que apareça, que consiga nascer em breve. Sobre cinema? Sobre cinema de horror. Que bacana. Quando lançar, então, já está convidado a gente vir aqui fazer um outro vídeo e divulgar ele já. E voltando para sua relação pessoal, assim, com o cinema, teve algum filme, assim, que você tirou, assim, uma grande lição de vida dele? Porque tem filmes que têm esse poder, que mexe com a gente, assim. Tem filmes que servem para poder melhorar o nosso astral. Eu, por exemplo, tenho filmes que eu recorro quando eu tô ruim, tô num dia mal, tô num dia péssimo. Tem uns filmes que eu sei que eu vou assistir lá, aqueles meus filmes de conforto, sabe? Que eu vou assistir porque eu sei que vai me fazer bem, que a hora que eu terminar ele eu vou dar um sorrisinho, mesmo tendo vários problemas na cabeça. E tem filmes também que acabam trazendo grandes lições pra gente, né? Grandes aprendizados e que acabam até fazendo a gente enxergar o mundo de uma maneira diferente. Você tem algum filme claro, assim, na sua cabeça que te trouxe que foi muito marcante pra você dessa maneira? É engraçado, que o primeiro filme que veio na minha cabeça foi A Lista de Schindler. Pesadíssimo. Que eu assisti quando eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos, e eu lembro que teve um impacto muito grande quando eu vi esse filme, e eu fiquei assustadíssima. Eu tive toda uma fase, assim, horrorizada com coisas da guerra, e aí é muito engraçado, quer dizer, não é engraçado, na verdade é bem triste, pensar em como... Faz um tempo que eu fico pensando que filmes que, pra mim, há uns anos atrás, quando eu era criança, no início da adolescência, que tiveram um grande impacto, mas que tinham um impacto com relação ao passado, que hoje eles tenham voltado com tanta força pela situação que a gente vive mundialmente, enfim. E aí, eu lembro também que eu assisti, eu acho que eu estava já no final da adolescência, não tenho certeza, O Que é Esse Companheiro? E eu lembro que ele me deixou, tipo, faz muitos anos que eu não vejo, inclusive, e eu lembro que na época eu fiquei assim, nossa, e eu conhecia pouco de ditadura e tal, e aí até na faculdade eu comecei a ver muitos filmes da América Latina, e aí eu descobri que inclusive a nossa ditadura, ela é menor, foi menor, assim, foi muito agressiva, mas outros países tiveram ditaduras ainda mais agressivas do que a nossa. E aí, assim, eu lembro que esses dois filmes tiveram impactos muito grandes em mim, em épocas muito diferentes, e aí eu olho para hoje e penso, nossa, como eles se relacionam com o que a gente está passando hoje, como o mundo é cíclico e, enfim, isso é muito triste. Né? Como a memória é curta, né? E agora partindo pro encerramento aqui do nosso vídeo, uma brincadeirinha e tal. Você costuma julgar pessoas pelos gostos cinematográficos delas? Às vezes. Que a gente tem isso um pouco. Eu sei que a gente sempre tem isso, mas poucos têm coragem de admitir. Às vezes, eu vejo alguns postando, elogiando alguns filmes nas redes sociais, em especial. Eu falo, se nós sentar para conversar 10 minutos, a gente vai brigar. É um pouco vergonhoso, tenho um pouco de vergonha de assumir isso, mas, enfim, como boa sagitariana honesta que sou, eu julgo sim. E eu tenho vergonha, mas eu julgo. Normal. Não posso te julgar. Como eu disse, eu faço mesmo aí. Mas tem algum gênero, algum diretor, algum ator assim que você tem uma tremenda resistência que não entra na sua cabeça como as pessoas possam gostar daquilo?
Ai, gente, eu vou ser muito cancelada se eu... eu vou ser muito cancelada, gente. Acho que é melhor. Mas, assim, não é que eu tenha resistência, eu vejo as coisas que ele faz, mas eu fico impressionada. O Zack Snyder. Eu sei que muita gente ama, não tem? Eu já fui ver vários filmes dele no cinema, mas eu tenho tantos problemas com coisas que ele faz, assim, com algumas escolhas. Eu nunca vou superar, entendeu? Os planos ginecológicos da Mulher Maravilha. E aí eu meio que criei uma resistência, assim, tipo, ai, lá vem outro filme desse homem, meu Deus do céu. Mas tem um cineasta que todo mundo ama e que eu gosto de alguns filmes dele. Eu peguei um ranço do homem por questões políticas e que ele começou a botar essas questões. Quer dizer, filme é político, gente. Então, Não tem como. que é o Clint Eastwood. Ah, sim. Eu peguei ranço dele, entendeu? Ele é muito branco, americano, e todo Trump. Então, assim, Compartilho dessa com você. Não, ele tem verdadeiros clássicos como ator, como diretor, que estão lá, não vão deixar de existir e que eu gosto, que eu considero bastante, que foram importantes para a história do cinema, mas eu também tomei um pouco de aversão dele, sim. Eu fui assistir, acho que foi no ano passado, se eu não me engano, eu fui com a Stephanie, minha namorada, a gente foi assistir aquele A Mula. Definitivamente ali eu tive a prova de que eu tomei um ranço dele. Eu tava incomodado vários momentos com ele no filme. E ele não tava fazendo nada no filme, assim, que me desagradasse. Era eu mesmo que tava com aquela resistência com ele. O último que eu vi dele, assim, foi o Sully. Ainda não vi. Eu fui pro cinema assistir e tal. E aí eu simplesmente me dei conta de que eu não quero mais ver filme dele, sabe? Eu tô falando do último filme dele, que é tão bom. Mas eu só tenho uma vida, né? Pra que eu vou assistir se eu tô tão... Ai, Tô bem sem, né? Pra que eu vou... mais incompetente ele, né? Sim, não, ele tem bons filmes. Nossa, como ator principalmente, cara, ele tem muitos bons filmes como ator. Como diretor ele tem alguns aí, um pouco menos do que como ator, mas o problema dele é esse, ele deixou misturar muita coisa da vida pessoal dele na arte dele, então isso acaba refletindo não só nos trabalhos dele, mas também em quem assiste e quem pensa diferente dele. E quando ele botou isso a público, ele já devia estar esperando isso, então a gente não tem que se sentir culpado não, e vida que segue. E pra gente partir pro encerramento aí, se quiser indicar aí 1, 2 filmes, assim, filmes que você considera indispensável, porque sempre tem gente aparecendo aqui no canal que são pessoas que estão começando, às vezes são pessoas mais jovens que estão buscando aí conhecer um pouco mais a fundo do cinema, igual a gente falou aí dos filmes que foram ponto de virada pra gente. Tem pessoas que estão em busca desses filmes, então tem aqueles que você considera, assim, indispensável, que qualquer pessoa que curte cinema mais a fundo e tal, merece, assim, assistir, porque vai ser uma grata experiência. Tem uma trilogia que eu sei que você gosta muito e que eu acho bem óbvia, mas assim, eu acho que ela funciona para todo mundo. E eu acho que é por isso que ela merece ser indicada, porque ela funciona para basicamente qualquer tipo de pessoa, com qualquer tipo de background, enfim, que é a trilogia Before. Não, e você que é roteirista, você deve amar ainda, né? Porque, né? Roteiro no seu ápice, né? Melhores diálogos e mais, gente, analisando aqueles diálogos, o que você pode pegar de referência com relação à arte, de um modo geral, é impressionante. Porque tem várias coisas, assim, de música, de literatura, enfim. Até, sei lá, você assiste o segundo filme, eles passam na Shakespeare Company, que é, tipo, uma das maiores livrarias do mundo. Enfim, você tem referência incrível naquela trilogia, é sensacional. Sim. E eu acho que são filmes simples, que abordam coisas que aparentemente são simples, mas que, na verdade, trazem uma complexidade. E é por isso, assim, que eu acho que... E que se relacionam com qualquer pessoa. E por mais que eu goste muito de filmes que às vezes são difíceis e tal, eu acho que o cinema, ele existe para aproximar também, sabe? Com certeza. Essa coisa de só... eu quero aquele filme que 17 minutos só filmando as costas de alguém, sabe? Então... tem filmes muito bons com esse tipo de coisa. Tarkovsky tá cheio de coisas interessantes, mas eu não acho que seria a coisa que eu iria indicar para alguém que está começando a se envolver com o cinema de fato. Mas eu acho que sempre é válido também filmes do Billy Wilder. Sim, boa. Porque eu acho que todo mundo adora falar de cineasta X, cineasta Y, e eu acho que o Billy Wilder
ele é um dos cineastas que tem a maior gama de diversidade de filmes, todos muito bem feitos e que funcionam para basicamente qualquer tipo de pessoa. E você vai ter ali, assim, é gênero do cinema que você quer e tudo bem feito? Pronto, vê a filmografia dele que tá tudo certo. E não tem a ver com época, funciona de qualquer jeito, assim, as comédias dele funcionam, os dramas, o filme no ar, enfim, sabe? Não, excelente dica. As duas, muito boas dicas mesmo, cara. Vale muito a pena, galera. Eu confesso que eu vi muito pouco dele. Preciso ver mais. Preciso acabar com um pouco com essa defasagem minha aí como cinéfilo e tal. Eu vi pouca coisa dele, mas o que eu vi é incrível, eu gosto muito. E da trilogia eu sou suspeito para falar, né? Inclusive, o Antes do Amanhecer foi um dos primeiros filmes que eu assisti após O Estranho no Ninho. Então ele fez parte desse momento, dessa virada para mim. Foi o primeiro filme, eu acho, que eu parei para prestar atenção no roteiro. Eu acho que foi ele. Então, ele também é muito importante para mim, não só por eu gostar tanto dele, mas também por isso aí, que também serviu para... E foi ali que eu comecei a pensar em eu posso escrever minhas histórias. Então, é um filme muito importante para mim nesse ponto também. Adorei essa indicação sua. E se você ainda não assistiu, cara, tem um vídeo aqui no canal que eu listo 6 motivos para você assistir o Antes do Amanhecer. Vai estar aparecendo aí no card, vai estar aqui na descrição do vídeo. Se só a indicação da Carissa não valeu, tem esse vídeo aí também para vocês. E se você procurar sobre ele aqui no YouTube, você vai ver que muita gente adora muito essa trilogia, porque ela é muito especial mesmo. E, Carissa, eu queria agradecer a sua participação aqui no Sessão de Aluguel, né? Segunda vez que você aparece por aqui, a outra vez foi lá no filme do Ano que Nascemos, foi uma parada mais impessoal, você gravou e me mandou e tal, mas foi muito bom trocar essa ideia aqui, bater esse papo com você. Muito bom conhecer um pouco mais aí da sua relação com o cinema, espero que o pessoal que está aí nos assistindo também tenha curtido, igual eu gostei. Faz aí seu jabazinho aí do fim aí, pra gente poder ir nessa. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, super divertido estar aqui. Espero, inclusive, que você depois vá lá no meu canal fazer live comigo também. Vou demais, só chamar. Que eu vou adorar. Vamos fazer uma live sobre a trilogia? Fechou. Vamos? Fechou. Me fala o dia que eu vou rever. Pronto, falta eu rever o último filme. Eu tô revendo mesmo a trilogia agora. Bom demais. Aproveitando a quarentena. Super animo. Só que vai ser 3 horas de live, no mínimo. É isso, né? A gente faz uma live para cada filme. Boa, boa. 3 horas. Boa. Para quem não me conhece, né? Para quem não conhece meu canal, como eu disse no início, eu falo sobre filmes e séries e geralmente eu tento falar um pouquinho... Eu tenho falado muito sobre horror ultimamente, porque é uma coisa que eu tô estudando bastante, então... É um projeto, alguns projetos que estão envolvendo gêneros do horror e minorias dentro do horror e tal. Então, se você gosta de cinema de horror, série de horror, enfim, eu tenho falado bastante sobre isso. E eu acho que vale muito destacar uma coisa que eu queria ter abordado no papo, mas que deixei passar, infelizmente, mas que a gente pode até, quem sabe, fazer um outro vídeo aí mais pra frente, que eu acho que esse aí renderia não só um vídeo, como vários, que é que você também tem tratado, não recentemente, agora com essa, você tá falando um pouco mais de horror, mas no seu canal como um todo, você aborda muito a questão da mulher no cinema, e eu acho isso muito importante, você trazer esse tipo de conteúdo. Não só você, como quanto mais pessoas trouxerem, melhor. E eu procuro, dentro ali das minhas limitações e do jeito que eu posso, né, contribuir, eu procuro sempre estar fazendo um vídeo ou outro também aqui no canal, trazendo para mostrar essa importância, né, e mostrar que sim, mulher sabe fazer cinema, e sim, ela sabe fazer cinema de qualquer gênero, e sim, elas merecem cada vez mais espaço. E eu gosto muito desse tipo de conteúdo quando você faz lá no seu canal. Primeiro, obrigada. E só o comentário é que eu tenho tentado falar de horror muito passando por essa perspectiva, porque a mulher é sempre muito massacrada dentro do gênero, e muita mulher gosta de horror, e tem muita diretora já fazendo filme, inclusive no Brasil, e tentando modificar um pouco, sabe? Subverter os tropos, assim, todas as questões, a forma como a mulher é tratada dentro do gênero, sabe? E, enfim, sou muito xingada, inclusive, mas é isso aí. Esses aí a gente ignora porque não faz nem sentido perder tempo e perder paciência com eles. Né? Mas é isso. Mas então é isso, galera. Muito obrigado por terem conferido esse vídeo até aqui. Confiram o trabalho da Carissa. O link para o canal dela vai estar aqui na descrição do vídeo, então vocês acessem e vão lá conferir, que tem muita coisa muito bacana. Além de lives, tem os vídeos dela ali, editados, normais e tal. Conteúdo muito bacana e que vale muito a pena ser acessado por vocês que gostam de cinema. Então é isso, galera. Muito obrigado, Carissa. Até a próxima sessão. Tchau.